bíblico. Agora a gente vai conversar com o pastor. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Oi, Raquel, bom dia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, bom dia. Alegria enorme em mais uma sexta-feira, entrarmos nas riquezas da palavra de Deus, compartilhar o seu coração, o conselho do Senhor. Seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Fique conosco, nós vamos tentar ajudar você com as respostas embasadas na própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Prazer estar com vocês em mais uma manhã tão abençoada por Deus. Maravilha, a gente fiz divulgação aqui do Instagram do pastor, se o senhor me permitir eu vou falar do meu também. O meu pode? Ele disse que sim, ele sinalizou que sim, é Raquel de Lima Oficial. Lá também tem conteúdos interessantes, tem um quadro que chama Igreja Canta, que a gente sempre conta a história de uma canção, de um cantor, é um tema bem interessante, as pessoas gostam muito e você pode conferir Raquel de Lima Oficial com 2 L's, tá? Pastor, vamos às perguntas então? Vamos lá, Raquel. Bora lá, olha, vamos começar com a pergunta da Érica aqui. Foi até um contraponto que ela fez de uma pergunta que foi respondida semana passada, né? A gente perguntou sobre a questão de pessoas que sofrem acidentes, né? Numa tragédia ali, essa pessoa morreu antes da hora e tal. E aí o senhor acabou, assim, falando que às vezes... Eu não me lembro exatamente, eu sei que ela perguntou o seguinte, ela falou assim, olha, até que ponto Deus interfere nas consequências das nossas atitudes promovendo o livramento? Foi porque o senhor deixou assim no ar que Deus não interfere muito, que a gente colhe as nossas consequências, né? A gente colhe aquilo que a gente decide fazer, mais ou menos isso? A verdade é que o cuidado de Deus... ele se manifesta quando você o busca, quando você o deseja. E Deus tem prazer em manifestar cuidado. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso favor, a nosso respeito. E um salmo que é poderosamente verdadeiro, provavelmente de Moisés, esse salmo é o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo... e descansa à sombra do Onipotente, diz: o Senhor é o meu refúgio, que me guarda de todo perigo, o meu baluarte. O baluarte é um lugar de segurança, é uma fortaleza segura, né? É o Deus em quem eu confio. E a Bíblia diz que Deus nos livra. Sobre livramento, a pergunta da Érica, né? Sim. Até que ponto Deus interfere nas consequências das nossas atitudes? Isso é grave, promovendo livramento. Olha, a questão das atitudes, você tem que agir primeiramente com prudência e não tentando a Deus, se expondo a riscos de alta velocidade, a riscos de natureza. Você já viu pessoas que às vezes estão num lugar turístico, numa montanha? Muitas pessoas já morreram assim, que no objetivo de tirar uma selfie, uma fotografia, se descuidaram e caíram no precipício, numa montanha. Coisas assim realmente estúpidas por causa da imprudência. Agora, no dia a dia, eu digo para você busca o refúgio de Deus e Ele é o seu refúgio, o seu lugar de segurança. Ele te livra do laço do passarinheiro, a Bíblia diz, da peste perniciosa. Ele fala que você não será vítima da seta que voa de dia, bala perdida. E aí por diante, há uma provisão prometida na palavra de proteção. Ele é seu escudo. Por quê? Porque você declarou, primeiramente você declara: o Senhor é o meu refúgio, Ele é meu lugar de segurança. Você declara também: o Senhor é o meu refúgio e eu faço dele a minha morada, o meu lugar de segurança. Aí nenhum mal me sucede e praga nenhuma chega à minha casa. Isso é promessa bíblica. Então é a proteção
para você que vive num mundo perigoso, mas que Deus estende a mão para te socorrer. Agora, é necessário ter prudência, porque como você falou, se você faz algo irresponsável, inconsequente, você colhe por consequência, não é nem por maldição, é por uma questão da lei, né? Toda ação ela promove uma reação, uma questão de física meramente. Agora, é claro que além disso, aquilo que está além do seu controle, que foge da sua decisão, Deus te protege, tem proteção prometida na palavra. No Salmo 91, versículo 11, é um clássico sobre proteção. Deus dará ordens aos anjos dele a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. É muito bom. Agora, é claro que se você clama por proteção, você tem essa proteção. Isso é uma segurança certa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde da praga, da seta que voa de dia, do terror noturno. Em todos os nossos caminhos, nós somos guardados para não tropeçarmos em pedra alguma, Raquel. Amém. Eu espero que eu tenha ajudado a Érica. Com certeza, e vai ajudar o Tadeu aqui, pastor. Ele quer saber, agora ele entrando na esfera política não tem jeito, as pessoas perguntam mesmo, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, e ele quer saber, pastor, como os cristãos devem tratar o novo presidente? Sim, como os cristãos devem tratar o novo presidente? Com respeito devido à autoridade que ele é. Ele subiu numa posição de autoridade e nessa posição Deus o defende. O que ele vai fazer nessa função é responsabilidade dele, e a palavra de Deus diz que todo homem, não é somente os cristãos, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Deus é o autor de todas as coisas, portanto, autoridade suprema. E as autoridades que existem são por Deus instituídas. E as pessoas falam isso e aquilo, de maneira apaixonada e embriagada, né? Tem que haver muito cuidado com a nossa prudência, com a nossa embriaguez, porque foi eleito por acaso alguém que a gente não queria que fosse. Agora é desesperar, mudar do país? De maneira nenhuma. Você tem que ficar aqui para fazer diferença, fazer a sua parte. E o que você faz mais? A palavra de Deus diz que além de você estar sujeito, é agradável diante de Deus. Olha, não fiquem bravos comigo, mas é agradável diante de Deus, antes de tudo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões com gratidão. Aí é difícil, hein? Com gratidão. Você vive assim em favor de todos os homens, mas essencialmente em favor de reis, de presidentes que se acham investidos de autoridade. Para quê, pastor? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E é isso que é bom e agradável, bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em outras palavras, o senhor está dizendo que nós devemos orar pelo presidente, né? Pelo presidente Lula. Submeter a autoridade, submeter a ele e abençoá-lo. Crente não também fala mal. Crente só fala bem. Mas quando não tem nada para falar de bem, ore por ele. Não amaldiçoe, abençoe. Palavras malditas não passam pela nossa boca. Nós somos de uma outra natureza. Nós somos a natureza de Cristo. Então, você faz o que é próprio da sua identidade, da sua natureza. Somos abençoadores e não amaldiçoadores, não é, pastor? Nós não vamos fazer como Tiago e João num tempo.
de maturidade da vida deles, que perguntou para Jesus: o senhor quer que a gente peça fogo do céu para queimar todos os samaritanos? Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois. Nós somos do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, não é do espírito dos que amaldiçoam. Então nós devemos orar e submeter ao nosso presidente. Pastor, aproveitando eleito, agora vamos orar para que o Brasil seja uma bênção nesse governo. É isso aí. Aproveitando essa deixa aí, o Bruno Dias está perguntando aqui se é perigoso, se corre o risco nesse mandato aí tentarem retirar a Bíblia de circulação. E aí eu fico pensando aqui, a gente sabe que muitas redes sociais estão sendo cerceadas, né? Mas será que isso pode acontecer com a Bíblia? Não, eu acredito que não. Os fundamentos de uma nação, eles são mais estáveis do que você imagina. Fundamentos econômicos, o povo está com medo de virar uma Venezuela. Não, isso não acontece com facilidade não, gente. A questão da Venezuela, eu já respondi isso no meu Instagram, é que é um governo, é o PCV, Partido Comunista Venezuelano, está há décadas no poder. As coisas não deterioram da noite para o dia para chegar numa Venezuela, numa condição de Cuba e Venezuela. E isso é consequência de governos tiranos, governos incompetentes, que vão demolindo os fundamentos que sustentam a economia, que sustentam o direito e a liberdade de expressão. O Brasil é um país laico, né? A laicidade é o direito de você viver e ter a religião que você escolher. E esses fundamentos, um só presidente, por ele ser da esquerda, por ser do PT, ele não tem um poder na mão de fazer isso. Ele depende de todo um sistema, um congresso que é composto por câmaras dos deputados, com 523 deputados, e um Senado Federal. Isso aí compõe o Congresso, com 81 senadores. E nós temos, na atualidade, nós elegemos o Congresso mais conservador da história do Brasil. Estamos vivendo um momento ímpar. Então, dessa maneira, o direito de ler a Bíblia, de circular a Bíblia, ninguém vai cercear desse jeito. E se um ministro do Supremo está tomando decisões monocráticas de um xerife, que são tiranas, o Congresso vai colocar ele no lugar, pode ficar em paz. Porque o país não é governado por um só poder, são 3 poderes: o poder executivo, que é o administrativo do país, do presidente. Ele é o presidente da República, é o chefe majoritário da nação, mas ele não governa sozinho. Nós somos um regime de governo presidencialista de colisão, ou seja, ele não governa. Não existe decisões unitárias e monocráticas, graças a Deus, né? E nem o Supremo pode, apesar de o Supremo estar sendo o maior poder deste país nesse momento, porque nós estamos com um Congresso tímido, um Congresso, infelizmente, muito frouxo nas decisões, nas mobilizações. Os presidentes das casas, que é a Câmara dos Deputados e do Senado, o Senhor coloque homens lá de decisão, que votem as causas que estão lá, as pautas que precisam ser votadas, que são boas para toda a nação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a composição de um governo que tira direitos, como o exemplo que foi perguntado, há um risco, né, de nós perdermos a liberdade de ler a Bíblia, da Bíblia circular nas redes sociais. Isso está muito distante. Pode ser que vai acontecer no futuro, porque o mundo caminha para o abismo. O mundo, não há esperança para o mundo. O mundo está condenado por Deus. Então não tenha esperança para esse mundo, tenha esperança em Cristo. É por isso que Jesus, há mais de 2000 anos, ou quase isso, ele nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome.
venha o seu reino e que nele seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Uau! Uau! Essa deve ser a nossa oração. Que bom que agora cessou a oração, ora vem Bolsonaro. Agora eles vão orar, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Mas a gente tem que aproveitar, devemos desejar, né, o reino de Jesus. Temos que aproveitar para ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, guardá-la aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração, porque se porventura nos retirarem, a gente tem ela guardada aqui, nós vamos saber o que fazer, né? Os judeus, eles têm uma atitude, por causa de ser a nação mais perseguida da história, existe uma implicação espiritual, profética nisso. Eles aprenderam a guardar riquezas de 3 maneiras essenciais. A primeira é através de pedras preciosas. Eles são os melhores lapidadores de diamantes da terra. 100% dos diamantes preciosos, eles têm uma assinatura de lápide de um judeu. E eles são os detentores do maior, tesouro em diamantes. Porque eles podem transportar riquezas imensas em pedras minúsculas. Né? Isso é maravilhoso, né? O olho da Raquel até brilhou ali com esses diamantes. A segunda coisa, telas caríssimas, as telas mais caras do planeta, as pinturas são de judeus, porque elas podem ser transportadas, são grandes riquezas, né? Em pequenos volumes. E a terceira coisa, a mais interessante, eles guardam conhecimento. Eles armazenam conhecimento no intelecto. Olha só. Eles podem ir para qualquer lugar do planeta e eles carregam esse conhecimento com eles. E não é por acaso que eles detêm 30% dos prêmios Nobel da Terra. 35%. Esse povo é muito intrigante, né, pastor? Eles são... povo tão pequeno, aprenderam a ter atitude. Certamente o próprio Deus os levou por um caminho. Os melhores exércitos são treinados por judeus. As melhores tecnologias de informação são israelenses, de detecção e segurança de israelenses. O melhor arsenal bélico é de fabricação israelense. Então, por aí vai, são os melhores na tecnologia. E nós podemos melhorar como país, como nação, aprendendo com eles. Maravilha, pastor, nosso tempo está terminando aqui do primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai entrar aí, gente, no Velho Testamento, e a pergunta que vai ser respondida logo no comecinho do próximo bloco é a seguinte, ó, Jefité realmente sacrificou a sua filha? Lembra da história de Jefité? Ela foi morta? O que aconteceu? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, não saia daí, mande a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Esse programa também está sendo transmitido no nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM, para depois você assistir com calma, tá? Até daqui a pouquinho. De volta ao programa Tira Dúvidas, segundo bloco desse programa abençoadíssimo. Você pode participar aqui enviando a sua pergunta agora aqui pra gente no nosso WhatsApp 99997-2005. O Pedrão aqui, que gere as redes sociais do pastor Luiz Rigonato, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dele, pastor Luiz com Z Rigonato, para você fazer a sua pergunta, porque no nosso tempo aqui, né, no nosso quadro, nem sempre dá tempo, mas lá você pode obter a resposta, tá bom? Vamos aprender mais da palavra de Deus. E olha só, ó, a gente deixou no ar, toma Pedrão seu aparelho aqui, a pergunta deixa eu ver o nominho aqui, da Neide. E a gente vai dar uma volta, vamos voltar lá ao Velho Testamento, pastor. E ela quer saber, eu confesso que quando eu ouvi essa história, eu fiquei tão intrigada, essa história de Jefité, né? Jefité realmente sacrificou a sua filha? Foi isso que aconteceu, pastor? É uma pergunta de fato intrigante, que as pessoas geralmente elas têm dificuldade em concluir qual que é a resposta certa. Ele matou ou não matou a sua filha? A Bíblia tem dessas coisas de propósito. A gente diz que Deus coloca tropeços para aqueles que precisam tropeçar
tropecem. Jesus não falou por parábolas para explicar, ele falou por parábolas para confundir aqueles que desprezam a palavra. E em certa ocasião ele disse: ó Senhor, eu te dou graças, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos meus pequeninos. Que coisa interessante. Então vejamos essa questão. Primeira coisa, vou responder de maneira objetiva e vou explicar por quê. Jefté não matou a sua filha. Não matou. Não. Eu fiquei meio confusa, eu achei que ele tinha impedido ela de se casar o tempo todo, ofereceu ela como se... Provavelmente houve um voto de castidade. Uhum. É porque você sabe que a questão... Então, diante desse entendimento, ele não matou a sua filha. Mas, de qualquer forma, o grande foco da questão, nesse episódio, é o comportamento de Jefté. Pra você ver, os abismos se atraem. Ele fez um voto tolo de oferecer uma pessoa. Ele já sabia que era abominação diante de Deus, sacrifício humano. E eu vou mostrar para você que ele não cometeu esse sacrifício, essa idiotice, essa, como eles dizem, né? Sandice, Tem essa expressão? Eu acho que sim, sandice tem. Tem que olhar no dicionário. Loucura, né? Uhum. Um ato de loucura. É um momento falho, é muito mais do que um momento falho. Uhum. É um lapso do bom senso, né? Um lapso absurdo. É porque Jefté, ele é categorizado entre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Eu leio com você, depois eu vou falar sobre Jefté, mas primeiramente Hebreus 11 versículos eu acho que o 32 e o 33 isso, 32 diz assim: que mais direi? É o apóstolo que escreveu aos Hebreus dizendo, ele fala assim: certamente faltará tempo para me referir sobre a fé que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Um camarada que cometesse uma abominação como essa no Antigo Testamento, ele seria arriscado. Estaria ali uma história trágica de um pai que fez um sacrifício, uma promessa absurda como Saul fez. Uma vez Saul também caiu no mesmo erro. Ele estava em guerra contra os filisteus e falou assim: ninguém vai comer enquanto a gente não vencer os filisteus. Nós vamos fazer esse voto. Qual que é o problema disso? Como Jefté fez? É uma proposta de barganhar a bênção. Deus não precisa que você proponha uma troca, uma permuta do seu sacrifício pelo favor de Deus, porque o seu sacrifício, ainda que o seu corpo seja queimado, é muito pequeno em troca de qualquer bênção da parte de Deus, que move o céu e a terra necessariamente a seu favor. Então, para que isso? Então, Jefté, ele aparece entre ilustres homens de Deus. Ah, pastor, mas se ele tivesse cometido esse pecado, onde está na Bíblia a gravidade de oferecer um sacrifício humano? Que, olha, Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, tomara que eu esteja certo. Sim, não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e filhas queimaram aos seus deuses. Deus não poderia ser igualado a esses deuses malditos que são demônios. E Deus não admitiria que Jessé, um homem de fé, praticasse tal sandice, tal abominação. Então, ele sandice não... existe mesmo, viu? É uma tolice, uma grande ignorância. É uma ignorância aqui da verdade, né? Obrigado, Raquel.
Isso é um dicionário. Okay, o então, Google nos ajuda. De qualquer forma, entenda isso, que ele quis a vitória, comprar a vitória do inimigo. Deus é tão bom, né? Que Deus também não levou em conta o erro de fé dele. Ele queria comprar a vitória sobre o exército inimigo, queria comprar a cooperação divina, oferecendo a alguém através de um voto. Hoje as pessoas perguntam também. Isso não era influência do povoado que ele estava vivendo lá, não, pastor? Também. Certamente, né? Sempre é uma influência do mundo, né? Mundana e pagã. Bem lembrado. Mas assim, pessoas que votam. Pastor, é pecado votar? Não é. Mas é desnecessário. Porque Jesus, toda vez que você faz um voto, você invalida o que Jesus fez. A única coisa que Jesus fala é o seguinte, em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Busquem, vocês vão alcançar. Batam na porta e a porta se abre, porque todo que pede recebe, o que busca alcança, e ao que bate a porta se abre. Pronto. Qualquer coisa além disso é fragilidade de fé. Você acha que por um voto você vai forçar Deus a fazer as coisas? Deus não é forçado nem por choro, nem por voto, nem por penitências. Deus é movido por fé. Então é por isso que Jefté não ofereceu a sua filha em sacrifício. Se tivesse cometido uma tolice essa ignorância, como a Raquel nos explicou aqui, ele não estaria relacionado na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Mas leia para você entender capítulo 11 de Hebreus, versículos 32 e 33. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para tomarmos decisões sérias diante do Senhor. Esses homens, a Bíblia diz que pela fé eles subjugaram exércitos e reinos, praticaram a justiça. Se ele tivesse oferecido a sua filha em sacrifício, ele não estaria entre aqueles que praticaram a justiça e obtiveram as promessas. Que o Senhor nos dê graça. Amém, Raquel. Amém, pastor. Bora lá. Tem uma pergunta aqui da Gleides de Araguaiânia. Ela quer saber o seguinte, quando uma pessoa se converte, aí ela passa a fazer parte da vida da igreja. Depois ela abandona a igreja e volta para a vida anterior. Essa pessoa de fato nasceu de novo? E que ela faz uma comparação assim, ela tenta explicar pra gente, o poder de Satanás foi maior do que o poder de Deus? Como é que é isso? Conta pra gente aí. Não, assim, a palavra de Deus diz assim: andai no Espírito e você jamais satisfará os desejos da carne. O poder do diabo, ele não é profanação compará-lo ao poder de Deus. A palavra de Deus nos ensina, na cruz pela redenção, Jesus venceu o pecado. E nós, pela fé, estamos em guerra contra o diabo e seus anjos. E vencemos pela fé o diabo. Estamos aqui para subjugar os poderes do inferno. Então, desta forma, agora, e uma pessoa que estava na igreja e retrocedeu e voltou para o mundo? Olha, você não é por frequentar a igreja que a pessoa se torna de fato nascida de novo. Pelo fruto se conhece a árvore. É porque em 1 João capítulo 3 fala assim que o que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. Porque o que está nele é a divina semente. Agora, a prática do pecado, se alguém estava na igreja e volta para o mundo e lá permanece, se identificando com o mundo, é uma questão de identidade. Quem é de Deus, por ter uma natureza santa, ele vive no ambiente que é de Deus. Ok? Assim, preste atenção.
O poder do diabo, ele não ressurge, não ressuscita na vida de um crente. Não tem poder sobre a vida de um crente. Agora, é a mesma coisa. Você pega uma criança e um porco. A criança pode até se sujar na lama, mas logo ela quer sair, quer ser limpa, quer tomar o banho. A própria criança, por mais que ela se divirta ali por alguns momentos na lama, não é o ambiente dela. Logo ela quer sair daquele ambiente. O porco não, ele tem prazer no ambiente do lamaçal. Tem uma relação com aquela parte da Bíblia que fala que o cão volta ao vômito? Eu não sei. Aquela pessoa, é 2 Pedro capítulo 2 que fala sobre. O estágio posterior é pior ao anterior. Sim. É porque tem pessoas que vivem a vida da igreja, experimentam do Espírito Santo e da boa palavra de Deus, desfruta dessas coisas, mas não nasce de novo. A Bíblia fala claramente sobre isso em Hebreus capítulo 6. E a porca que volta ao espojadouro da lama, essa porca nunca foi gente, sempre foi porca. Não mudou de natureza, né? Não mudou de natureza. Ok. Então, é porque perguntam também, pastor, alguém que se desviou vai ser salvo? Depende da natureza dessa pessoa. Se ela nasceu de novo e se desviou, não permanecerá desviada, voltará para Deus correndo, porque não tem prazer. A natureza não admite, ele se torna alérgico ao mundo, ao pecado, e volta com toda a força para Deus, porque ele é atraído pelas coisas da sua nova natureza, porque está escrito sobre essa natureza que nessa natureza o espírito guerreia contra a carne guerreia contra o espírito, para que a gente não faça que seja o nosso querer da nossa natureza caída, que é o pecado. Por isso, aquele que tem nele a divina semente, que nasceu de novo, não permanece na prática do pecado. Maravilha, pastor, estamos finalizando aqui o nosso segundo bloco, daqui a pouquinho o último bloco, e a gente vai responder no bloco que vem a pergunta de um ouvinte que pediu para não se identificar, mas ela diz aqui, pastor, que uma pessoa muito próxima a ela pediu para ela doar o óvulo dela para gerar, né? Certamente essa pessoa tem dificuldade em engravidar. De ovulação. É de ovulação. E aí ela pergunta, isso pode, pastor? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saia daí, tá? Até daqui a pouco. De volta ao nosso terceiro e último bloco do programa Tira Dúvidas ao Vivo, na verdade do quadro Tira Dúvidas ao Vivo, que está dentro do nosso programa Cidade Ligada. Já quero agradecer a sua participação, continue interagindo com a gente, tá? O nosso WhatsApp é o 999972005. A gente também está transmitindo esse conteúdo ao vivo no nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM. Olha só, a gente finalizou com a pergunta aqui. É uma pergunta de um ouvinte que não quer se identificar. Ela quer saber o seguinte, pastor, uma pessoa bem próxima a mim, né, pediu um óvulo meu, né, para doar um óvulo para gerar o filho dela, e eu quero saber se isso pode, se é bíblico. O que o senhor diz, pastor? Bom, não tem na Bíblia uma menção específica, claro. Nos tempos bíblicos, a ciência não tinha avançado e desenvolvido a tal ponto. A ciência geneticista é uma questão de genética. Não entendo que seja pecado. Mas as pessoas envolvidas, mas não é porque não é pecado que não vai ter muitas complicações nesse processo. As ligações afetivas, pelos envolvimentos, né? Uma criança que nasce, ela atrai de maneira poderosa o afeto dos progenitores. E alguém que sabe que aquela criança, uma mulher que sabe que uma criança que está sendo gerada, e depois essa criança cresce e essa criança se torna maravilhosa, linda,
vai ser um assunto atravessado pelo resto da vida. Não é pecado. No mínimo ela vai ter que deixar de ser vizinha dela. O negócio vai ficar bem complicado, porque se ficar muito perto, o envolvimento... Você decide, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, para julgarmos todas as coisas. Nós temos essa autoridade, as coisas que não são lícitas, de avaliar se elas convêm. Entendido? Isso é porque as pessoas, ao invés de entrar por um processo de uma inseminação artificial, que é o caso, por que as pessoas não preferem a adoção? Era isso que eu ia te falar. É magnífico, que tem a coroação da bênção de Deus. Isso, os filhos adotados, eles se tornam filhos legítimos quando tem coração, afeto e espiritualidade governada pelo senhorio de Cristo. Agora, se nós podemos julgar todas as coisas e você quer, está disposto a se envolver na complexidade dos relacionamentos futuros dessa criança, você vai em frente. Não é pecado, mas tem uma complexidade muito grande. Qual que seria a diferença de você doar um óvulo e doar uma criança, por exemplo? Doar o quê? Doar o óvulo e doar uma criança. Imagine que você dê a sua criança para adoção. Você fala adoção? Não, eu não acredito que seja de Deus um pai que abandona o filho para ele ser doado. Filhos têm que nascer para ser criado pelos pais. Eu estou falando do amparo dessa criança que foi rejeitada pelos pais por alguma circunstância, ou de iniciativa, ou de uma conjuntura de aspectos de pobreza, né, de miséria, de ignorância. Eu estou falando do aspecto dos pais que acolhem para adoção. Entendi. Agora, a doação do óvulo, ela é diferente, né? Ela não tem ainda a formação de um feto, né? Um óvulo e um espermatozoide, cada um com o homem e com a mulher, respectivamente, ainda não se tornou uma vida. Deus ainda não soprou o espírito de vida. Agora, são elementos da gestação de um filho, que quando unidos entre um homem e uma mulher, pelo ato sexual, então vai gerar uma vida. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: não vejo que seja pecado. Não tem nada na Bíblia, que por inferência conclusiva, que nos diga a possibilidade, nos afirma alguma possibilidade de ser pecado. Eu estou falando que quem vai fazer isso seja muito prudente e esteja pronto para as implicações. Então, assim, viva a vida com discernimento, com sabedoria. Calcule a torre, calcule o preço que se pagará e os envolvimentos dessas circunstâncias, porque isso vai trazer vai depender de uma administração de afeto, de psicologia livre, de liberdade pelo resto da vida. Se você vê que você tem maturidade, ou seja, no final depende da maturidade da mulher que doou o óvulo e dos pais que vão gerar e criar essa criança, da mãe que vai gerar, do pai. Se eles forem maduros para entender que não se quebra o vínculo da doadora de óvulo com a criança, então tudo bem, vai em frente. Espero que eu tenha ajudado. Maravilha, pastor, mudando completamente de assunto, estamos quase chegando ao finalzinho aí do nosso último bloco do Tira Dúvidas ao vivo. E uma pergunta que é totalmente diferente de tudo que a gente está falando aqui, é o Rubens que quer saber: pastor, é pecado jogar na loteria? E ele diz: eu quero jogar só uma vezinha no ano, só uma vez. É pecado ou não? É pecado jogar na loteria? Que coisa, hein? Essa é uma pergunta que merece atenção. Eu explico por quê. Na Bíblia, o lucro legítimo deve ser fruto do trabalho. Esse é o ganho que é abençoado por Deus. Esse é o ganho que dará sustento permanente à família. Então, por conclusão, vamos chegar à conclusão do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Porque
uma pessoa, olha só, eu acho que tem uma palavra interessante num texto que eu gosto muito, que responde a essa questão que está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Então você vai me ouvir e você vai concluir se você deve jogar o jogo de azar da loteria. Bom, se você está jogando a loteria, quem me ajuda aqui, Raquel? Supostamente. O quê? Quem está jogando na loteria, o que está querendo ganhar? Muito dinheiro. Muito bem, resposta perfeita, muito dinheiro. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Olha que coisa. E quem ama essa fartura de dinheiro, que entre milhões só um que recebe, é injusta a distribuição, porque muitos dão e jogam, ou muito poucos recebem. E a Bíblia fala assim, que quem é ganancioso para essa abundância nunca se fartará de nenhuma renda. E o dinheiro ganho com essa facilidade, ele não traz alegria para a família. Porque na mesma velocidade que veio, ele vai. Então, é claro que pode ter uma diferença relativa. Agora, e a Bíblia diz que isso é uma vaidade que não tem respaldo na palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim, porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, pessoal, preste atenção. Jogar na loteria é pecado ou não? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos se desviam da fé e transpassam a si mesmo com muitos males. Puxa vida, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz dores. O dinheiro abençoado é aquele que é fruto do trabalho honesto. Então, loteria não é de Deus, pessoal. Mas nem uma vezinha. Pecado não é pecado. Mas não é o propósito de Deus para a sua vida. Não existe essa. Sai dessa vida, joga uma vezinha só. Você acha que você vai jogar uma vez só? E aquela história, pastor, eu quero ganhar para abençoar a igreja. É alguém querendo sacralizar aquilo que é profano por uma proposta que Deus não cai nessa. Eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta da metade. Você está querendo homologar o que Deus não aprova. Você está querendo fazer o seguinte, você está querendo autenticar o que não é autenticável. Você está querendo dar um selo de garantia para aquilo que não tem garantia. É uma autossabotagem, né? Uma autossabotagem. Eu vou anotar essa aqui que é muito boa. É uma autossabotagem. Mas eu tenho um texto que está em Provérbios capítulo 13, versículo 11. Eu vou encerrar com ele. Acho que é o versículo que eu citei. É esse mesmo. A Bíblia diz assim, que os bens que facilmente são ganhados, eles diminuem muito rapidamente. Mas aquele que ajunta pelo mérito e a força do trabalho, terá aumento gradativo a cada dia, a cada mês e a cada ano. Então, o que adianta você jogar na loteria? Só vai dar enfado e canseira. Tudo que é muito súbito é perigoso, né, pastor? Por exemplo, tudo que é muito súbito, é muito rápido. Imagine um rapaz que às vezes viveu ali na favela, passou dificuldade, jogava futebol e se tornou um grande jogador. Então a vida dele tem uma girada, né? É maravilhoso, mas nem todos conseguem administrar. Tem que ser assessorado por bons conselheiros. Sim. Mas poucos permanecem na prosperidade. Exatamente. Só quem sofreu muito, né? Por exemplo, José do Egito, a vida dele virou da noite pro dia. José do Egito, o cara tinha sido forjado, né? Diferente, porque ele foi movido e moldado pela sabedoria de Deus. Ele se submeteu a Deus em todos os processos. E é dele a sabedoria que na vida, a nossa vida é constituída de tempos de vacas gordas e vacas magras. E ele explicou, no tempo de vacas gordas, o que você faz? No tempo de prosperidade abundante, você guarda, você não esbanja. É porque quem ganha na loteria esbanja, não sabe
e não tem a expertise da administração financeira. E José falou: para que nos tempos de vacas magras, tendo você guardado nos tempos de vacas gordas, você tenha provisão e tenha com fartura, para que aquilo que está na sua mão no tempo das vacas magras tenha um valor muito maior do que no tempo da abundância. Então é um princípio de sabedoria e prosperidade financeira. No tempo da abundância você guarda. Esbanjar não é de Deus. E para que nos tempos de vaca magra você tenha para emprestar e para dar para quem precisar. Então, o que eu recomendo? Não jogue na loteria, porque não tem a bênção de Deus. Maravilha, estamos finalizando aí mais um programa Tira Dúvidas ao vivo. Obrigada pela sua participação, tá? Se a sua pergunta não foi respondida aqui, ela pode ser respondida no Instagram do pastor Luiz com Z Rigonato. Corre lá, tem muitas respostas interessantes, edificantes. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Me siga também, Raquel de Lima Oficial. E agora chegou o momento da oração. Prepara aí o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse dia tão abençoado, Pai, dia que o Senhor constituiu, fez para nossa alegria, para a bênção da nossa vida, para o nosso prazer. Deus, em nome de Jesus, nós habitamos num lugar de segurança, que é debaixo das asas do Senhor. Somos protegidos e abençoados pelo seu sangue. Deus, para a glória do seu nome, responde a nossa oração a favor daqueles que precisam do seu favor, que precisam da sua bênção. Senhor, é o nosso Deus, que em Cristo Jesus é poderoso. Tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor, o universo lhe pertence. Nós somos seus filhos, amados pelo Pai. Nós, portanto, temos acesso às riquezas de Deus. E nessa manhã eu abençoo aqueles que oram comigo com a sua graça. O Senhor entende a necessidade de cada um, e conforme a sua promessa, por palavra escrita, documentada celestialmente, o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Oh, nós te glorificamos, agradecemos, oferecemos nossas ações de graças, porque somos supridos plenamente pelo Senhor, somos supridos graciosamente pelo favor do céu. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Pessoas que estão enfermas, eu envio uma palavra de cura. Oh, e o Senhor vai com essa palavra e se manifesta na vida daqueles que clamam pela cura. Só o Senhor é poderoso. Na cruz do Calvário, o Senhor foi ferido, e pelas suas feridas nós somos sarados hoje. Na cruz o Senhor não era pobre, mas se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Se há pessoas endividadas, desempregadas, a sua palavra os acolhe. Eles batem em portas que se abrem a favor deles. Eles pedem e recebem, buscam e alcançam, porque eles entendem a bondade do Senhor. Deus bendito, os passarinhos não passam fome, porque o Senhor não permite que eles passem fome. Como o Senhor permitiria então que nos faltasse qualquer coisa? De maneira nenhuma, coisa alguma nos faltará. O Senhor já nos deu o seu Filho, que morreu por nós na cruz, sofreu toda a ira divina, pela qual agora nós temos, pelo processo de redenção, agora nós temos paz perfeita, e o Senhor nos abençoa e não nos negará coisa alguma. Pelo contrário, graciosamente nos dará todas as coisas. Todas as coisas estão ao alcance das nossas mãos. Nós estendemos as mãos e nos apropriamos pela fé. Senhor, nós declaramos a nossa fé, nós declaramos o nosso temor ao Senhor, declaramos que em Cristo Jesus andamos nos seus caminhos. Por essa razão, do trabalho das nossas mãos nós comeremos, seremos felizes, e tudo nos irá bem para a glória de Deus. Seja abençoado aquele que nos ouvem,
Seja abençoado aqueles que compartilham dessa oração. Recebam aqueles que dizem amém a essa oração toda sorte de bênçãos espirituais. Abençoe Goiânia, abençoe o Brasil, abençoe o povo de Deus, Pai, que passa por um momento de maturidade, não de aflição. Eles amadurecem, eles sabem que a pátria deles é celestial, não é terrena. Eles têm confiança que o Senhor é provedor de todas as coisas. Como o nosso coração estaria aflito por governantes, oh Deus, humanos, naturais. A nossa provisão vem do céu. O Senhor nos cerca com a sua proteção. E o Senhor é o Deus da abundância, para a qual o Senhor veio a nosso favor. Bem assim, nós abençoamos o Brasil, abençoamos o futuro do nosso país, abençoa os fundamentos dessa nação, a economia, a segurança, a educação, a saúde. Deus bendito da graça, abençoe o país nesse momento, Pai. Que haja paz, que haja alegria, que haja prosperidade para essa nação. Em nome de Jesus. Amém e amém.